Paulo, o governador e candidato à reeleição pelo Republicanos tem 40% das intenções de voto, enquanto o Fernando Haddad, do PT, aparece com 27%. É uma diferença de 13 pontos percentuais entre os dois principais candidatos. Os outros candidatos somam 6% das intenções de voto. Já os eleitores que pretendem votar branco ou nulo estão indecisos ou dizem que não vão comparecer às urnas, e esses representam 27%. No cenário de segundo turno, a vantagem de Tarcísio é de 17%. O governador tem 47% contra 30% de Haddad. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Esse cenário de São Paulo não é uma surpresa, né, Sérgio? Não é surpresa. Eu acho que o Tarcísio conseguiu se impor em São Paulo como um governador com uma gestão que as pessoas entendem que tem a necessidade de continuar. Né? Há projetos ali importantes que foram colocados em prática, como a expansão do metrô, a questão do centro de São Paulo, né? O fim da Cracolândia. Hoje há uma movimentação ali em torno do centro, inclusive de valorização daquela região, né, que não havia, as pessoas tinham o centro de São Paulo de uma forma muito negativa. O Tarcísio conseguiu ali alguns pontos importantes, né, com ações de gestão, e realmente há uma intenção que a gente observa muito claramente, quando a gente observa as redes e também o resultado das pesquisas, é uma intenção do eleitorado de São Paulo de continuar com o governo, entender que o governo precisa prosseguir. Né? Então isso cria uma dificuldade muito grande para o PT, além do que é um Estado muito mais focado à direita do que à esquerda, e o Tarcísio ele tem uma qualidade bastante curiosa, né? Uma qualidade política que a gente já vinha observando quando ele era colocado como presidenciável, que ele consegue abarcar diversos espectros de apoiadores, não somente dentro da direita. Ele é apoiado pelo centro, ele é apoiado, inclusive, por perfis de esquerda. Então, é um candidato que tem conseguido romper essa polarização e até a postura dele, né, uma postura menos confrontiva, né, uma postura mais diplomática. Eu acho que ele se coloca dessa forma e o eleitorado tem entendido isso. Me parece que a eleição em São Paulo transcorre de uma forma muito difícil de haver uma mudança, né, a não ser que aconteça, como eu digo, imponderável. No Brasil tudo pode acontecer, mas acredito que em São Paulo nós temos aí praticamente a eleição definida. O próprio Haddad disse isso ontem em entrevista, né, que é uma dificuldade aí numa eleição tão plebiscitária, né, onde tem dois candidatos e o terceiro colocado tem 2%. Muito provavelmente isso vai ser definido realmente no primeiro turno. O grande ponto em São Paulo é a transferência de votos do Tarcísio para o Flávio Bolsonaro. Acho que essa é a questão principal que a gente coloca no cenário nacional. Me parece que pelo fato do governador abarcar vários espectros, como eu disse, nesse primeiro momento, ele está focando na campanha dele, né, obviamente, com apoio declarado ao Flávio, mas entendendo que ele precisa falar com vários públicos. Né? No segundo turno, muda-se o cenário, até porque, terminando a eleição no primeiro turno em São Paulo, o governador vai estar livre para pedir voto para o candidato dele de uma forma mais efusiva, né? Isso pode, de repente, somar para o Flávio alguns pontos importantes. Felipe, como é que você vê o posicionamento do Tarcísio em relação ao Flávio? Você concorda com o Sérgio que isso deve se intensificar no segundo turno, nesse primeiro turno? É claro, embora ele lidere aí com folga essa disputa à reeleição, ele tem sido um pouco tímido na presença da campanha do Flávio nesse primeiro turno? É uma questão interessante, porque o Tarcísio é um presidenciável que pretende disputar em 2030. Ele é do campo ideológico do Flávio, possivelmente ele vai entrar na campanha do Flávio no segundo turno, né? Como o Sérgio colocou, é um cenário eleitoral que parece que o Tarcísio pode arrematar essa disputa em primeiro turno, porque ele foi muito bem sucedido em neutralizar as alianças do Haddad, né? Por exemplo, o então pré-candidato a governo do PSDB, Paulo Serra, o Tarcísio conseguiu o apoio do Paulo Serra, que abriu mão da sua candidatura. Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, e o Fernando Haddad foi buscar o apoio do Paulinho da Força. O Haddad conseguiu trazer o Paulinho para a sua campanha. Então, o Tarcísio ele construiu um arco de alianças que possivelmente pode dar a ele a vitória em primeiro turno, né? E ele estará livre no segundo turno para fazer campanha a favor do Flávio. Mas se ele fizer campanha a favor do Flávio e o Flávio vencer as eleições, o plano presidenciável do Tarcísio 2030
vai ser adiado para 2034. Então, é uma contradição em si. A gente precisa ver aí como é que esse cenário vai se desenrolar no segundo turno, né? Acho que muita coisa pode acontecer. A Quest consultou também os eleitores